Olá, alunos do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Dulciana e essa semana estarei ministrando uma aula para vocês. O assunto que iremos estudar é principais biomas brasileiros. É um assunto que vocês já viram ano passado e estaremos revisando, certo? Antes de iniciar nossa aula, vamos aqui relembrar como se prevenir contra o coronavírus. Use sempre máscara quando for sair de casa. Use álcool em gel 70%. Lave bem as mãos. Mantenha o distanciamento social. Desinfecte bem os objetos pessoais e só saia de casa se necessário. Fique ligado também nos sintomas: febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar. Lembrem-se, o melhor cuidado é a prevenção. Principais biomas brasileiros. Todos os ecossistemas têm fatores vivos que podem ser chamados de bióticos, que são os seres vivos, como animais, plantas e micróbios. E também fatores não vivos que podem ser chamados de abióticos, que é o caso dos elementos químicos e físicos, como a água, o ar, o solo e os minerais. Mas mostram-se diferentes nas espécies de seres vivos e nas particularidades dos fatores não vivos. O bioma, ele pode ser entendido como o conjunto de ecossistemas vizinhos que formam um ambiente semelhante quanto a vegetação, a fauna, o clima, relevo e solo. As áreas geográficas em que há um bioma predominante, mas que também podem apresentar outros em menor proporção, são chamados de domínios de bioma ou de domínios morfoclimáticos. O Brasil é dividido em 6 domínios de bioma: o amazônico, do cerrado, atlântico, das caatingas, das araucárias e das pradarias. Existe ainda as chamadas faixas de transição, que são áreas que apresentam características dos domínios que os cercam. Como exemplo de faixa de transição, temos a Mata dos Cocais e o Pantanal Mato-Grossense. Aqui nesse mapa, a gente pode observar os domínios de bioma e faixas de transição brasileiros. Então, vamos aqui analisar ele, observando as cores e olhando na legenda qual domínio ele está indicando. Aqui na região norte do país, a gente vai ter o domínio representado pela cor verde escuro, que representa o amazônico, floresta amazônica. Na região nordeste do país, a gente vai ter a presença de 2 domínios de bioma. Um representado pela cor marrom, que é a caatinga, e o outro representado pela cor rosa, que é a Mata Atlântica. Aqui na região centro-oeste do país, a gente vai ter o domínio de bioma representado pela cor verde claro, que é o cerrado. Chegando aqui no sudeste do país, a gente vai ter o domínio de bioma representado pela cor rosa, que é a Mata Atlântica. E na região sul do país, a gente vai encontrar 3 domínios. Um representado pela cor laranja, que são as araucárias, o outro com a cor rosa, que é o Atlântico, Mata Atlântica, como a gente já viu, e o terceiro com a cor roxa vai representar as pradarias, que são os pampas. Essa região que está com a cor cinza por várias partes do país são as chamadas faixas de transição, certo? Dentre as quais 2 interessam para a gente estudar, que está representado com a letra A Mata dos Cocais, e a outra está representado pela letra B, o Pantanal. O bioma amazônico compreende o conjunto de ecossistemas que correspondem à floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. As florestas tropicais
são aquelas que se situam na faixa entre as linhas dos trópicos, que são duas linhas imaginárias sobre o globo terrestre. Essas florestas recebem muita chuva, sendo, portanto, ambientes muito úmidos. A umidade e a temperatura praticamente constante torna esses ambientes ideais para o desenvolvimento de muitas formas de vida. Por isso, nas florestas tropicais encontramos a maior biodiversidade do mundo. Como já foi dito, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Nela existe grandes variedades de plantas, como orquídeas, bromélias, musgos, samambaias, arbustos e árvores altas, algumas com mais de 30 metros. Na floresta amazônica, a camada fértil do solo é rasa e as árvores têm raízes pouco profundas. Como adaptação para se sustentar, muitas árvores altas têm raízes tabulares, que são como tábuas que as ajudam a se sustentarem. Aqui a gente tem a imagem de uma árvore com raiz tabular, certo? Aqui a gente tem a imagem dos cipós, que são raízes que vivem sobre as árvores, certo? E aqui a gente tem a imagem da seringueira, da qual é extraído o látex, certo? É extraído do seu tronco. A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil. É muito úmida, porém não tão quente como a floresta amazônica. Nela são encontrados diversos tipos de animais e vegetais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. A Mata Atlântica está muito mais ameaçada do que a floresta amazônica. Estima-se que restem bem menos que 10% da área original que existia quando Cabral chegou no Brasil em 1500. Aqui a gente tem alguns habitantes da Mata Atlântica: o mico-leão-dourado, bromélias sobre tronco e o tucano de bico verde. Boa parte da Mata Atlântica foi derrubada para dar lugar à lavoura de cana-de-açúcar no Nordeste e de café em São Paulo e no Paraná. A abertura de estradas e loteamentos, a expansão de cidades, a extração ilegal de madeira e palmito vêm sendo as principais causas da redução dessa importante mata nas últimas décadas. Devido à devastação da mata, vários animais da Mata Atlântica correm risco de extinção, como a onça-pintada, a jaguatirica e algumas aves, como o papagaio da cara roxa. Floresta de araucárias. É uma floresta que na sua vegetação predomina o pinheiro do Paraná, ou a araucária, com árvores que podem atingir 50 metros de altura. Vegetação rasteira, como grama e capim, também é encontrado, assim como variedades de samambaias e árvores como o cedro e a imbuia. Nessa área, o verão é muito quente e o inverno apresenta temperaturas bem baixas. Hoje em dia, resta apenas uma pequena parte da mata original. Ela foi derrubada para dar lugar a plantações, pastagens, cidades, estradas e para a extração ilegal de madeira. O pouco que ainda existe está sobretudo em áreas de conservação. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa que boa parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. O interior da região nordestina
é o lugar do país com menor índice de chuvas. Nessa área, só conseguem sobreviver espécies adaptadas à seca. Essa região do sertão nordestino, chamado Caatinga, cobre cerca de 1/10 do território brasileiro. Arbustos e árvores baixas, que geralmente perdem as folhas na época da seca, marcam a paisagem nessa região. Há também a presença dos cactos. A Caatinga tem aspecto de deserto e a seca, às vezes, pode durar anos. Na Caatinga, as plantas estão adaptadas à falta de água. Apresentam paredes grossas e folhas transformadas em espinhos. Apresentam também caules capazes de armazenar água. Os animais também estão adaptados ao ambiente quente e seco da Caatinga, com pele grossa e impermeável, por exemplo, que são comportamentos adaptativos. Aqui a gente tem exemplos da flora e da fauna da Caatinga. Como exemplo da flora, temos o xique-xique, o mandacaru e a jurema branca. Como exemplo da fauna, temos aqui o jacaré do papo amarelo, o veado catingueiro, a ararinha azul e o tatu-peba. Faixa de transição, Mata dos Cocais. Na faixa de transição entre floresta amazônica, cerrado e caatinga, existe a Mata dos Cocais. Nela encontramos as palmeiras babaçu, macaúba, carnaúba e buriti. Essas plantas fornecem muitos produtos de interesse para o ser humano, como ceras, óleos, fibras e madeira. Aqui podemos observar um pouco da flora da Mata dos Cocais, que tem grande ocorrência de palmeiras como babaçu, buriti, açaí, carnaúba e oiticica. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Ocupa cerca de 1/4 do território brasileiro. O Cerrado não tem grande quantidade de chuvas, mas não chega a ser tão seco como a Caatinga. No Cerrado, há arbustos e certas árvores que não são de grande porte. Apresentam galhos retorcidos, cascas grossas e não crescem muito. Geralmente ficam espalhadas e não fazem sombra. Na época da seca, ocorrem queimadas, que podem acontecer por causas naturais ou pela ação do homem. Algumas árvores têm a incrível adaptação de resistir às queimadas e brotar na época chuvosa seguinte. Tem algumas árvores também que possuem raízes profundas, certo? E elas também têm a capacidade de brotar novamente após uma queimada, mas elas captam água por meio das suas raízes que alcançam os lençóis freáticos, certo? E isso facilita elas brotarem novamente. Faixa de transição Pantanal. O Pantanal, também chamado de Pantanal Mato-Grossense, ocupa a faixa de transição entre a floresta amazônica e o Cerrado. Ocorre em parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A quantidade de chuvas não é tão grande como numa floresta tropical, mas se concentra no mesmo período. Nesse local existem duas estações, uma seca e outra chuvosa. A sua biodiversidade é espantosa, pelo grande número de vidas que são encontradas lá. Na época das chuvas, ocorre a inundação de muitas áreas e a cheia periódica é fundamental para a vida na região. Com as chuvas, os rios que chegam ao Pantanal trazem pequenas partículas de alimento
para os micro-organismos aquáticos. Eles se desenvolvem e se multiplicam. Como servem de alimento aos peixes pequenos, estes também se desenvolvem e se reproduzem, fornecendo alimento aos peixes maiores, que depois servirão de alimento às aves e aos jacarés. As fezes desses animais servem de alimento aos micro-organismos. E assim o ciclo se repete. Aqui a gente tem duas imagens que mostram como é o Pantanal. Os pampas são regiões de campos existentes no Rio Grande do Sul. É um bioma com poucas árvores, coberto por grama e capim. Esse ambiente de clima frio e vegetação rasteira vem sendo empregado há muito tempo para a criação de gado. Grandes plantações de trigo e soja também são encontradas. Em alguns locais, o solo já perdeu a fertilidade e se transformou em solo nu e improdutivo, ou seja, sofreu desertificação. Então vamos lá recapitular o que estudamos. A gente estudou sobre os domínios de biomas, que é quando uma área geográfica ela apresenta a predominância de algum bioma, mas que também pode apresentar outro bioma em uma menor proporção, certo? Esses biomas que vimos é a floresta amazônica, floresta de araucárias, cerrado, mata atlântica, caatinga e pampas. Também estudamos que entre os domínios de biomas existem as faixas de transição, certo? Que a gente tem como exemplo a Mata dos Cocais e o Pantanal. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo o que a gente estudou. Se você ainda tem alguma dúvida, é só consultar o seu professor. Tenho certeza que ele irá lhe ajudar. Um grande abraço e até a próxima aula.